Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A sessão civil. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior, ata da sessão por videoconferência do dia 19 de maio de 2021. Todos aprovam? Aprovado. Registro a ausência da doutora Neise Fernandes, juíza convocada, por se encontrar de férias. Julgamentos, nós temos apenas um processo em pauta, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas 0808-729, suscitante desembargador Cornélio Alves, primeira Câmara Civil, agravante Cátia Maria Cardoso Pinto, advogado Dr. Francisco André Maia e outro, agravado Ministério Público Estadual, 11ª Promotoria de Mossoró, relator desembargador Cornélio Alves. Após o voto do relator admitindo o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, pediu vista do doutor Ricardo Tinoco, juiz convocado. Doutor Ricardo, tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Vou fazer aqui a leitura rápida do voto divergente, já está disponibilizado a vossas excelências. Eu digo aqui que, como relatado, trata-se de IRDR, suscitado pelo desembargador Cornélio, relator do agravo aqui identificado, interposto por Cátia Maria Cardoso Pinto, em face de decisão proferida pelo juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Mossoró. Nos autos da ação aqui identificada, em juízo de pré-libação, recebeu inicial, considerando a presença de indícios razoáveis da prática de ato de improbidade, e rejeitou de plano a prejudicial de prescrição suscitada pelo agravante. Na análise de mérito do agravo, o digno relator, em decisão monocrática, em relação à recorrente nos presentes autos, deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para reconhecer a prescrição das sanções decorrentes do possível ato de improbidade administrativa e do suposto dano moral coletivo, rejeitando liminarmente a inicial da ação nos termos do artigo 17, parágrafo 8º da Lei 8.429, de 92. Em face da referida decisão, foi interposto agravo interno pelo Ministério Público, motivo pelo qual, em nova decisão monocrática aqui identificada, o digno relator suscitou o presente IRDR, considerando que a questão de fundo debatida nos autos, possibilidade de prejuízo ao erário presumido, in re ipsa, em razão de dispensas indevidas de procedimentos licitatórios, possui grande controvérsia na jurisprudência desta Corte de Justiça, afirmando a existência de pluralidade de ações com aplicação de teses jurídicas distintas, motivo pelo qual provocou de ofício a instauração do presente IRDR. Após a emissão de parecer pelo Procurador-Geral de Justiça, no qual se manifesta pela definição da tese jurídica favorável à pretensão ministerial, no sentido de que, abre aspas, a dispensa indevida ou fraude à licitação configura dano in re ipsa, permitindo a configuração do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, consubstanciado na impossibilidade da contratação pela administração da melhor proposta, fecha aspas, os autos foram pautados para a sessão ordinária virtual de 26 a 30 de abril próximos passados, ocasião na qual pedi vista para melhor análise da matéria. Em seu bem lançado voto, destaque-se, o digno relator, desembargador Cornélio Alves, admitiu o incidente por vislumbrar a presença dos requisitos previstos no artigo 976 do CPC, considerando que a matéria discutida nos autos relativa à possibilidade da presunção de dano ao erário, dano in re ipsa, em casos de fracionamento, dispensa ou inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses legais, possui intensa controvérsia jurisprudencial e que inexiste precedentes de observância obrigatória firmados no âmbito dos tribunais superiores sobre a matéria, situação capaz de causar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Para tanto, colaciona diversos precedentes desse Tribunal de Justiça para demonstrar a divergência existente entre as câmaras, além de destacar a existência de pluralidade de ações que discutem a possibilidade do reconhecimento do dano in re ipsa nos casos de dispensa indevida de licitação no âmbito do direito administrativo sancionador, de acordo com informações prestadas pela Secretaria de Gestão Estratégica deste tribunal. Por esses motivos, admito o presente IRDR e determina, em consequência, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que tramitam em ambas as instâncias do Judiciário Estadual, que envolve a discussão das questões ora apreciadas.
Todavia, em que pese a bem lançada a fundamentação do digno relator, examinando o caso mais detidamente, peço vênia para dele divergir em relação à presença dos requisitos para a admissão do presente incidente, por 3 motivos fundamentais. Primeiro, o presente incidente foi suscitado somente após o julgamento de mérito do agravo do instrumento pelo relator, após a interposição de agravo interno pelo Ministério Público, momento não admitido pela jurisprudência dessa Corte e do STJ para a instauração do IRDR. 2. A matéria a ser decidida não envolve questão unicamente de direito, uma vez que demandará necessariamente análise casuística e probatória das hipóteses de dispensa de licitação. E 3, inexiste risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica para a definição da tese no presente feito, uma vez que a suposta divergência entre as câmaras envolve claramente a análise de matéria probatória e instrução finalizada, em sede de apelações cíveis e não de aplicação de tese jurídica acerca da presença de indícios da prática de atos de improbidade em juízo de prelibação para o recebimento da inicial, sobre a configuração ou não de hipótese de improbidade em caso de dispensa indevida de licitação. Então, senhor presidente, até para abreviar e poupá-los de uma leitura extensa e claramente desnecessária, já que o voto está disponibilizado a vossas excelências, eu fiz questão de fazer a leitura só dessa parte introdutória para firmar passo nos 3 fundamentos que, com a devida vênia, com o máximo respeito, eu ouso divergir da posição assumida no voto da relatoria e chama a atenção da Corte unicamente para esses 3 aspectos que, em seu conjunto, tornam, eu diria, inadmissível a adoção desse instrumento de uniformização jurisprudencial, sobretudo porque a matéria aqui versada, ela não se reduz à discussão unicamente de direito. Há matéria de fato em questões que tais que necessitam do esgotamento da fase instrutória, da análise probatória a respeito das condutas que estão sendo examinadas em sede de improbidade administrativa. Então, a percepção de que se pode firmar um entendimento já prévio a respeito do dano in re ipsa esbarraria nessa impossibilidade, ou seja, de se necessariamente buscar perscrutar os fatos, ou seja, o que se sobrepõe nessa matéria posta em exame pelo IRDR é a matéria de fato. Portanto, eu creio que se o tribunal, ainda que movido pelas melhores intenções, e aqui eu quero ressaltar as melhores intenções do relator, em buscar a uniformidade, coisa que deve ser perseguida pela jurisdição nacional. Mas se ele assim se posicionar, se o tribunal assim, ele estará, numa linguagem mais pragmática, fechando a porta para discussões que dizem respeito a questões sensíveis no trato da coisa pública, violando, eventualmente, o princípio republicano, em última análise, posto sob a tutela da constitucionalidade dos direitos. Então, eu creio que o IRDR, nesse sentido, poderia representar uma iniciativa, digamos assim, precipitada em relação a essa questão. Apenas em relação a isso, ressaltando e aplaudindo a intenção da relatoria em buscar uniformidade, porque creio que isso deve ser sempre ressaltado de forma elogiosa. E um outro ponto que também se sobreleva, senhor presidente, já caminhando para o fim, é porque, de fato, há uma questão de ordem processual que também precisa ser acentuada. O recurso de agravo foi julgado, portanto, nós sabemos que a pendência da espécie recursal é que enseja a iniciativa em se buscar no IRDR a uniformidade da jurisprudência. Aliás, isso atende à dicção mesmo do artigo do CPC, do artigo 976 do Código de Processo, que exatamente circunscreve, ou melhor, limita as hipóteses de cabimento desse incidente de resolução. Então, eu fiz questão de sequenciar no voto, fazendo esse breve resumo oral, para não cansá-los, precisando exatamente quais são os pontos da divergência, agradecendo a atenção de todos, concluindo, portanto, só agora fazendo remissão à parte, ao desfecho mesmo do voto, eu digo na sua parte conclusiva, que ante o exposto, com todas as vênias ao digno relator,
procedendo ao juízo de admissibilidade do presente incidente de resolução de demanda repetitiva, voto pela sua inadmissão ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 976 do CPC. É como voto, senhor presidente. Pois não, doutor Ricardo, agradeço. Desembargador Cornélio. Senhor presidente, caros colegas, a matéria aqui discutida já é de todos nós conhecida, né? De respeito a fracionamento, dispensa, inexigibilidade e licitação fora daquelas hipóteses legalmente admitidas, né? E que nós temos dezenas, centenas de processos dessas ações lá embaixo, no primeiro grau, né? E que lá há essa discussão da possibilidade de presunção do prejuízo horário, né? Uns entendem que sim, que esse prejuízo é presumido, outros entendem que não. Quando a gente vem aqui para o tribunal, também temos essa divergência. A primeira e a terceira Câmara entendem que não há presunção, e nós temos uma divergência na segunda Câmara. Tem um voto das vereadoras Zeneide, que ela entende que há presunção. E, se não me engano, tem um desembargador Ibanez também, que entende que há presunção, esse voto foi por maioria, esse acordo foi por maioria, a presunção, mas não aplica nenhuma pena. Não é isso, desembargador Ibanez? Se não me engano, tem um, Vossa Excelência, nesse sentido. Então, há essa divergência, tanto no primeiro grau como no segundo grau. E eu acho que a gente precisava unificar esses julgamentos. E como o doutor Ricardo disse, a minha intenção foi das melhores possíveis, está sendo da melhor possível, de unificar esse julgamento, para evitar, né, que só porque uma ação foi dirigida para um juiz ou para outro, eles recebam julgamentos diferentes, né? Uns entendam que a presunção precisa provar o dano, e outros não, o dano já é presumido. E, inclusive, o Ministério Público, quando ele faz na inicial, ele não requer produção de prova, não. Ele já disse que o dano é presumido, precisa produzir prova, né? Acha melhor naquela que a infração seja lá reconhecida na modalidade culposa e receba lá a pena de restituição ou de aplicação de multa, né? E eu acho que a gente precisava definir isso aqui. A matéria unicamente... Não, primeiro tem aquele fato. O doutor Ricardo falou que o processo foi julgado. Ele foi julgado monocraticamente, mas houve o agravo interno, e o agravo interno eu posso usar o juiz de retratação, né? A matéria vai ser devolvida para ser analisada novamente. A decisão foi monocrática e há o agravo interno do Ministério Público, diferente daquela situação do acordo que Vossa Excelência mencionou no meu processo, de um processo da minha relatoria, que é de embargo de declaração. Embargo de declaração não, que o campo aí é mais limitado, seria só para apreciar obscuridade, contradição ou omissão, né? Com efeito infringente, o negócio fica mais reduzido, né, para se modificar o resultado do julgamento. Mas no agravo interno, não. Pode haver modificação total, né, do julgamento, aquele julgamento monocrático. A outra questão, a matéria, o Ricardo citou que a matéria não é unicamente de direito, mas, a rigor, nenhuma questão, assim, é unicamente de direito ou unicamente de fato, né? Quando a lei, assim, quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem aspectos fáticos, né, em controvérsia, sim, mas isso deve ser apurado em cada processo, né? E aí que sabe se é a questão de direito de fato, mas unicamente de direito ela nunca não é, né? E o que se apura no RDR, embora que o objeto seja questão jurídica, mas a necessidade de uma questão fática repetida, né? Então, eu acho que a questão se enquadra naquelas hipóteses do IRDR, né? E para evitar assim, que traga mais prejuízos às partes, né? Ofensa à isonomia e também a segurança jurídica e também a celeridade processual, eu estou votando pela admissibilidade, mas se não for, a minha intenção foi só essa, a melhor possível. Se não for admitido, não tem problema nenhum, vou continuar julgando do mesmo jeito. Pois não, então, essa é a consideração que eu queria fazer. Pois não, o desembargador Cornélio mantém o voto. Doutora Berenice Capuchu. Presidente, se não houver outro julgador com preferência de se manifestar, eu gostaria de
contribuir para o debate. Não, é bom esse debate, Bador. Pois não, Vossa Excelência, a Até palavra. na fase de admissão mesmo. Ótimo. Bom, quando eu analisei o voto do relator, embargador Cornélio, eu fiquei atento, esperando esse momento do debate, e vou elogiar o voto a voto divergente do doutor Ricardo, porque senão a gente teria julgado admitido sem o debate. Mas é interessante o debate, que, primeiro, há um ponto que o doutor Ricardo não mencionou no voto dele, eu vou trazer para a gente também levar em consideração, que é o fato que me motivou a concordar inicialmente com o voto do relator, mas com essa atenção ao debate, é que o STJ já fixou tese em repetitivo do dano ser presumido nessas hipóteses de fraude à licitação. Fraude à licitação. O desembargador Cornélio traz agora a hipótese de dispensa de licitação, se seria caso do dano presumido. E o doutor Ricardo traz essa hipótese, não seria matéria de fato, porque tem que examinar as condutas com base na prática de cada ato desse do gestor. Naturalmente que nós temos dezenas de processos de improbidade administrativa e temos divergências nos órgãos julgadores de nossa corte. O doutor Cornélio faz referência ao voto meu, em que reconheceu esse dano, mas eu sempre levo ao fato, por isso que eu estou aqui preocupado com o debate, porque, às vezes, a dispensa injustificada de licitação, mas não há comprovação de superfaturamento. Então, eu não admito o ressarcimento do dano. Eu reconheço a improbidade, mas afasto a reparação de dano, porque o serviço foi prestado, o objeto da licitação foi entregue. Então, qual seria o dano? Aí não entro na discussão de que o dano é presumido ou o dano corresponde ao valor do produto ou do serviço. E a prestação do serviço? E a entrega do bem adquirido pela administração? Os votos em que eu sou relator, eu procuro fazer essa distinção. Eu vou apurar como improbidade administrativa, no entanto, o dano não pode ser estimado pelo valor do contrato se não há indícios, nem sequer referência a um superfaturamento no valor daquele serviço ou no valor daquela mercadoria adquirida. Então, daí eu enxergar que há, como o doutor Ricardo fez referência, as situações de fato que precisam ser analisadas em cada processo dessa natureza. Como matéria de tese jurídica, eu só poderia admitir até o ponto em que se faz referência a dizer que, quando houver dispensa de licitação fora das hipóteses previstas, ali há a improbidade administrativa, mas não pode ser presumida o dano ao erário. Fiquei atento se isso não se contrapõe à tese fixada pelo STJ de que, nas hipóteses de fraude à licitação, o dano é presumido. Então, para admitirmos o incidente, nós precisamos traçar essa distinção muito clara de que não estamos aqui a fixar uma tese paralela ou conflitante com a tese do STJ já fixada em IRDR. Então, penso que nós precisamos ver o limite dessa nossa, se formos admitir, o limite dessa tese que será fixada e ainda com a preocupação de que essa tese não leve a uma decisão uniformizada em que não possamos analisar as situações de fato, por exemplo, quando houver prova de superfaturamento. Se fixarmos a tese de que
nas hipóteses de dispensa imotivada de licitação, não há dano presumido, então o superfaturamento estaria fora, porque teria que ser comprovado o superfaturamento. Isso importa em um ônus para o Ministério Público, para aquele que propõe a ação de improbidade, que não necessariamente é matéria exclusiva do Ministério Público, o próprio município pode fazê-lo, de ter que provar o dano, o superfaturamento, a não entrega do produto ou do serviço, para caracterizar o dano. E, considerando o entendimento atual de que esse dano é presumido, o autor da ação de improbidade não precisaria provar esse dano, porque é presumido. Então, nesse aspecto, senhor presidente, caros colegas, é que nós precisamos, nesse momento em que iremos decidir sobre a admissibilidade do IRDR, se é possível a gente uniformizar uma tese jurídica que não conflite com a tese fixada pelo STJ e que também não nos permita examinar as situações de fato nos processos que tenhamos de julgar a partir da fixação dessa tese. Então, esses aspectos são relevantes, a meu ver, e antes de concluir como voto, eu prefiro ouvir a opinião dos demais, já que estamos a debater, e penso que minha ideia não é a que deve prevalecer. A ideia que deverá prevalecer é a que resultar dos debates e das contribuições que eu também posso ouvir e considerar a opinião o entendimento dos demais colegas. Pois não, desembargador Ibanez, os votos foram registrados aqui, a informação que eu tenho, mas então eu vou pedir para cada um aqui manifestar se acompanha a divergência, ou o relator. Doutora Berenice Capuchu, da ordem. Senhor presidente, pela ordem, muito rapidamente, eu creio, eu não sei se o desembargador Cornélio, na condição de relator, também percebeu, talvez sim, que o desembargador Ibanez, ele traz uma posição intermédia, não é, desembargador Cornélio? Não, exclusão, né? Uma parte. Exatamente, ele é sensível à argumentação da relatoria, tanto que faz referência a uma posição já sufragada no STJ, mas apresenta a possibilidade de se flexibilizar esse entendimento naquelas estreitas situações em que exista, por exemplo, dúvida quanto a eventual superfaturamento. Foi assim que eu entendi. E, em tal caso, o IRDR não alcançaria essas situações. Eu não sei, senhor presidente, se o desembargador Cornélio concorda, e se eu estiver fugindo um pouco do desembargador Ibanez, poderá certamente me corrigir, se seria interessante colocar essa posição do desembargador Ibanez também para análise, até para prestigiar o argumento, a argumentação, o debate, posição essa que eu já antecipo que eu adiro, que me pareceu muito razoável, na medida em que não foge da vinculação advinda do STJ, ainda que lá no STJ, eu aqui fiz uma pesquisa rápida, não, salvo engano, não exista decisão irrepetitiva, mas de fato já existe uniformidade, como o desembargador Ibanez disse, de maneira muito... Eu acho que repetitivo não existe, não. Repetitivo não existe, né? Pois é. Mas, de toda sorte, existe jurisprudência firmada. E, nesse sentido, eu sou absolutamente sensível à argumentação que o desembargador Ibanez traz. Então, se fosse o caso, se Vossa Excelência concordar, poderíamos colocar essa terceira via, que eu já antecipo que eu adiro por completo. Desembargador Ibanez, repete, por favor, desembargador, qual seria a observação? A observação, desembargador Cornélio, ficaria assim... em caso de dispensa injustificada de licitação, porque a justificada está dentro das hipóteses legais. Então, a dispensa injustificada de licitação não faz presumir o dano. Eu quero dizer, o dano precisa ser comprovado aí. Precisa ser comprovado. Então, a tese que nós poderíamos fixar seria apenas essa. Em dispensa injustificada ou imotivada de licitação, não há presunção de dano ao erário.
precisa ser comprovado. O dano material precisa ser comprovado. Isso não faz concluir que não se configura improbidade, não afasta a improbidade, afasta apenas o dano que também resulta na não condenação da multa, da reparação civil. Se não houver o dano, não há a possibilidade de condenar o gestor a ressarcir esse dano que não existiu. Então, o dano precisaria ser comprovado, não tem problema, é o seguinte, é porque, às vezes, o Ministério Público, às vezes, nem pede produção de prova, porque ele fala assim, não, é presumido, já basta. Né? E é interessante porque, pelo menos, como tese jurídica, nós teríamos uma uniformidade, dizer, não, o dano, nessa hipótese, não é presumido. O dano, simplesmente pela dispensa imotivada de licitação, não se presume o dano. Vamos apurar a improbidade, vamos apurar o dano, isso mesmo. E aí, se comprovado o dano, ele será responsabilizado e terá que ressarcir. Então, mas essa tese, me diga uma coisa, admitiríamos só para fixar essa tese. Me diga uma coisa, doutor Ibanez, doutor Ricardo, mas esse não é o momento de se fixar a tese fixa ao final, não é isso? Sim, mas a gente poderia admitir lá... para isso, porque senão, nas outras hipóteses, de um modo geral, aí estaríamos fora dos contornos do IRDR, né? Doutor Cornélio, você me permite? Discutir sobre essa tese. Não vamos fixá-la agora, é discutir sobre essa tese do dano palmeirado. Limitado a isso, e não nos outros. Pois não, doutor Ricardo? Se me permite, doutor Cornélio, pelo que eu entendi, o IRDR seria admitido, mas ele ficaria limitado a essa discussão. Exato. Tá certo, aí seria o extremo. Perfeito. Certo. Então, todos concordam, desembargador Cornélio, pela admissibilidade nessa situação, nessas condições definidas aí pelo doutor desembargador Ibanez, não é isso? Sim. Todos de acordo? Então, havendo essa modificação, desembargador, eu também faço essa referência que o doutor Ibanez trouxe agora. Eu acho super interessante do que já pré-julgar. O desembargador Cornélio faz a adaptação no voto. Então, esse esclarecimento, é isso? Sempre quando... Pois não, desembargador Rebouças. É preciso que haja a apuração da comprovação do dano. Não é isso, desembargador Ibanez? Claro. Isso mesmo. Não podemos condenar, porque... Eu não quero julgar ninguém, eu quero só que um não seja julgado de uma forma e outro de outra. Isso. E além disso, nós estamos a falar que o relator traz um dos questionamentos dele nós iremos condenar por presunção. Isso. É horrível. Né? Condenar por presunção. Na verdade, a condenação da improbidade não seria por presunção, mas o dano material não pode ser presumido. O dano material tem que ser comprovado. É isso justamente que eu quero que você esclareça isso, né? Que fique... Pelo que eu entendi, a vantagem de se admitir, como o desembargador Ibanez propõe, é que não se encerra a possibilidade de se instruir, de se fazer a instrução. Perfeito. Mas é isso mesmo. Mas o meu também está implícito isso. Né? Perfeito. O meu está implícito mais isso. Claro. É isso? O dano precisa ser comprovado. Então, tem que ser comprovado. Não adianta só dizer que está presumido, porque tem Ministério Público, tem órgão do Ministério Público que está só denunciando e não requer prova nenhuma. O desembargador Cornélio, ele consta no voto dele a prescindibilidade de comprovação do prejuízo ao patrimônio público. Pronto. É isso mesmo. No voto de Vossa Excelência, é isso. Seria só esse ajuste, não é, desembargador Ibanez? Seria só esse pequeno ajuste para encaminharmos... O desembargador Cornélio já disse que fará, antes de liberar como publicado. Isso. Pronto. Mas é justamente isso que eu quero fazer. A gente vai continuar julgando. Precisa ou não precisa? Se não precisa, então vamos, né? Vamos acertar assim. Certo. Então, vou proclamar que os integrantes da sessão civil, unanimidade de votos, admitiram o processamento do presente incidente de resolução de demandas repetitivas nos termos do voto do relator.
Isso. E será. Presidente, agora eu pergunto ao relator. Aqui nós não estamos a falar em suspender o curso dos processos em andamento, correto, desembargador Cornélio? Porque não há necessidade de suspender, porque justamente essa instrução para provar o dano é possível que aconteça no curso do processo enquanto nós julgamos o IRDR, ok? Sem suspensão de processos em curso. Perfeito. Ok, o relator concordou. Bom, como era só esse processo, ordem administrativa, expediente, indicações e propostas, sugestões e propostas da presidência não tem, indicações e propostas dos demais componentes. Doutora Berenice Capuchu, indicações e propostas. Não tenho, excelência. Tem, desembargador Expedito não está, desembargador Rebouças. Sem proposição. Desembargador Amilcar. Sem proposição. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente, sem proposição. Desembargador Virgílio. Sem proposição, presidente. Ora, Sem proposição. Desembargadora Zeneide comunicou que faltou energia na casa dela, está sem energia. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Cornélio. também, sem proposição. Sem proposição. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecer a presença de todos